O governador Tarcísio de Freitas vai sancionar o projeto de lei de aumento de salário dos políticos do estado e confirmou que a privatização da Sabesp é prioridade dos 100 primeiros dias do governo paulista. O governador também delegou ao vice ações na Cracolândia. A primeira reunião entre o novo governador e os 25 secretários de Estado na tarde de ontem confirmou as prioridades dos primeiros 3 meses da gestão de Tarcísio de Freitas do Republicanos. Ele citou que o cumprimento dessas promessas é uma ferramenta para vencer as desconfianças. Essa é a primeira vez em 28 anos que outro partido, e não o PSDB, está à frente do Palácio dos Bandeirantes. Na lista das ações em destaque, a privatização da Sabesp, uma das maiores polêmicas durante a campanha eleitoral, e também da EMAI, Empresa Metropolitana de Água e Esgoto. Durante a entrevista coletiva, Tarcísio também falou sobre a intenção de conceder à iniciativa privada o Porto de Santos, apesar da ideia ter sido barrada pelo governo federal. No caso do Porto de Santos, eu não desisti, vou levar meus argumentos ao governo federal para mostrar o seguinte: do que a gente está falando? Primeiro, não é uma privatização na acepção da palavra, é um modelo muito semelhante ao que aconteceu no setor de distribuição de energia, no setor elétrico. Você tem o ativo, que é a concessão, é a administração do condomínio portuário, e o passivo é a empresa. O papel de autoridade portuária pode ser suprido pela regulação. A boa regulação resolve o problema da autoridade portuária. Se você aumenta ou revigora as atribuições do Conselho de Autoridade Portuária, você supra esse papel. E no final das contas você vai ter uma administração do condomínio portuário, mas é uma administração de condomínio portuário, o ativo continua sendo do Estado, você vai ter um gestor desse condomínio portuário, da operação portuária por 30 anos, por 35 anos, mas isso vai jogar lá dentro do porto 20 bi de investimento. Empossado no domingo, o governador tem pela frente pelo menos 3 projetos impopulares para aprovar ou vetar. Ele já confirmou que vai autorizar. É o aumento de 50% do salário dele mesmo, de R$ 23.000 para R$ 34.500 por mês, o do vice e também dos secretários. O reajuste tem efeito cascata para outros cargos do funcionalismo. Outro projeto também trata de aumento de salário, mas dos deputados estaduais. A proposta foi aprovada na última sessão do ano pelos parlamentares e o reajuste previsto é de 37% ao longo de 3 anos. E ainda tem o projeto de lei que reduz o imposto sobre heranças e doações de 4% para 1%. Esse último, Tarcísio de Freitas já avisou que vai barrar. Se fosse sancionado, o Estado perderia 4 bilhões de reais por ano. Entre as metas de início de mandato, o governador apontou também o atendimento a pessoas em situação de rua. Ele indicou o vice Felício Ramute para gerenciar o tema e tratará ainda de ações na Cracolândia. O vice-governador vai atuar sobre as secretarias de Desenvolvimento Social, de Habitação, de Segurança Pública e de Saúde. Tarcísio reforçou que a área de assistência social receberá toda a atenção do governo paulista. Ele é o gerente do projeto, então ele é quem vai trabalhar com assistência social. Então, por exemplo, como é que a gente vai aumentar a nossa rede de atuação para tratamento de dependentes químicos? Como é que a gente aumenta a nossa capacidade de fazer triagem? Como é que a gente aumenta o poder dos centros de referência de álcool e drogas? Como que a gente vai aumentar a quantidade de comunidades terapêuticas que podem fazer essa absorção e o tratamento do dependente químico? Como é que a gente vai fazer a reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho? Como é que a gente vai preparar essas pessoas? Como é que a gente vai treinar? Que tipo de política habitacional nós vamos ter? A gente está conversando muito com a Prefeitura nesse sentido. Estaremos aí muito alinhados para dar efetividade, para, por exemplo, conseguir prover habitação, fazer o tratamento do dependente químico, tirar as pessoas da rua, dentro de uma lógica de construção de relação de confiança. Você não vai tratar ninguém, não vai tirar ninguém da rua se você não conseguir construir essa relação de confiança. E aí você precisa, nessa atuação transversal, de um grande gerente para dar a prioridade, ninguém melhor do que o próprio vice-governador tocando. O governador prometeu ainda dar ênfase na digitalização do Estado e oferecer mais serviços digitais. Como exemplo, citou a telemedicina para desafogar as consultas da rede pública de saúde.